Voltamos. Voltemos. Ô, Tati, você tá aí? Tô aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse Agostinho, você fala é Santo Agostinho, né? Não entendi. Essa versão, abordagem alternativa agostiniana, você está referindo a Santo Agostinho, né? Ou não? Espera aí. Tá querendo, o agostiniana, você quer dizer? É. Olha, eu vou pesquisar aqui, mas eu acho que veio dele sim o nome. Deixa eu ver. Sim, é Agostinho de Eu, Hipona. é. Ah, tá. Ou é o que escreveu também um livro chamado Hipona. Isso Confissões. mesmo. É muito bom. É um livro de orações do Agostinho, muito bom. Procura ele depois. É um dos pais da igreja. É. Tá certo. O povo tá entrando. Vou estar entrando, só lembrar aqui. Deixa eu ver se eu liberei aqui pra você. Liberei. Manda bala, Tati. Manda bala. Posso? Uhum. Então, deixa Segue eu o voltar barco. aqui a compartilhar a tela. Tururu. Pronto. Então, na verdade, a gente estava falando ali sobre a questão mitológica da encarnação, né? Uhum. Tá. E por que, né, na verdade, assim, o Rafa começou esse curso de teologia com a cosmovisão, né? A gente, como eu falei já para vocês, a gente precisa ter muito bem fundamentado, né, quem é Cristo nas nossas vidas. Porque a gente vê realmente muitos entendimentos errados hoje, né, entrando na igreja, e não foi diferente lá na época da igreja, lá no começo, né, surgiram esses ensinos, né, até por conta de filósofos, né, Platão, começou a filosofia dizendo que Deus não poderia vir em forma humana, que não existia isso da natureza de Deus, ele ter sido, né, o Cristo humano. E isso foi entrando na igreja da época. Tanto é que a gente vê, eu acho que é em Gálatas, a gente precisa confirmar, onde realmente é repreendido isso na igreja. Olha, vocês estão falando que Jesus não é Deus e tudo mais. Então, para vocês verem que se naquela época, né, que as informações eram, digamos assim, um pouco menos velozes, vocês imaginam agora? A gente precisa prestar muita atenção no que a gente ouve. É igual a minha cabeleireira, ela foi para Israel, tudo. E uma vez eu estava conversando com ela falou simplesmente assim para mim, sabe, eu acredito, assim, é muito bonito lá, eu amei a viagem, é linda as histórias, mas assim, eu acredito que Jesus foi um homem especial, foi um profeta, né, foi alguém diferente, mas eu não acredito muito que ele é como Deus, que ele fez, será que ele fez realmente todos esses milagres? Então, para vocês verem que não estamos falando de coisas que não acontecem hoje em dia. A nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo na totalidade e não em pontos. Ah, isso eu concordo. Ah, isso eu não concordo. Eu não creio, não. Então, em nome de Jesus, que esse curso possa esclarecer para vocês alguns pontos que muitas vezes vocês estavam em dúvida sobre a natureza de Cristo, sobre quem realmente Cristo foi.
né? Então, agora, a gente vai entrar num assunto mais gostoso. Então, como eu falei para vocês, esses entendimentos, né, guardem aí, porque a gente vai falar deles futuramente. Nós vamos falar sobre a divindade de Cristo. A divindade, uma característica marcante de Cristo, ser Deus, né, em carne e osso, né? Cristo humano, o Cristo que andou entre nós, né, o Cristo homem, ele era Deus. Isso é inquestionável. Ah, Tati, mas será que ele era Deus mesmo, né? Como que a gente vai provar tudo isso? Através da palavra de Deus. E agora isso que a gente vai falar. Então, a primeira parte que prova, que concretiza que Cristo era divino, que Cristo é Deus, era não, é divino e é Deus, é sobre a sua autoconsciência. Ele realmente, ele não falou em nenhum momento, eu sou Deus, mas Cristo fez várias declarações que levavam a isso, né? Então, vamos começar aqui, ó. Em Mateus 13, 41, em Lucas 12, 8, 9, no 15 também, ele fala sobre os anjos de Deus. E depois ele fala sobre enviar os meus anjos, o Filho do Homem enviará seus anjos. Ele fala sobre o reino de Deus, e tem momentos que ele fala o meu reino, ou seja, Jesus, ele está declarando os meus anjos, ou seja, os anjos que são de Deus são meus. Ele está realmente compactuando isso. E isso é uma prova, é uma autoconsciência de que ele é Jesus, o Cristo, o divino. Outra prova que Jesus é divino, tem essa divindade. Jesus, ele fala que ele perdoa os pecados. Ali, ó, em Marcos 2,5, né? Jesus fala, filho, os teus pecados estão perdoados. E quem que pode perdoar pecados a não ser Deus? É ou não é verdade? Então, Jesus Cristo, ele através dessa declaração, ele confirmou que ele era Deus. Olha, daí até questionam ele, por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Olha isso, então a própria palavra leva realmente a nos crer, né? A gente a crer, a acreditar que realmente Jesus perdoava os pecados porque ele era Deus. Ele veio, na verdade, com esse intuito, né? De morrer pelos nossos pecados, de realmente ser a redenção, né? Para as nossas vidas. É bastante coisa, então eu vou dar um resumo, depois na parte teórica tem muito mais, né, assim, de uma forma mais elaborada para vocês lerem. Outra coisa que Jesus falou, né, que Jesus realmente falou na palavra de Deus, em Mateus 25, do 31 ao 36, ele fala sobre julgar o mundo. Ele se assentará em seu trono glorioso e separará as ovelhas dos bodes, ou seja, o poder de julgar a condição espiritual e determinar o destino eterno das pessoas capacita somente a Deus. Então, Cristo é Deus. Lá em Êxodo, né, lá no Antigo Testamento, foi estabelecido o sábado, né? A gente já conhece. O sábado não se podia fazer nada, o sábado era do Senhor, né? Só que daí no Novo Testamento, veio os discípulos lá e começaram a colher as coisas, a fazer umas coisas. Depois Jesus veio, curou no sábado. Olha que blasfêmia! Porque o povo judeu, eles eram totalmente legalistas. Eles realmente criam lá que em Êxodo que estava escrito, não podia fazer nada de sábado. Aí Jesus vira e fala que assim, o homem foi feito para o sábado e não o contrário. Jesus, eu posso fazer, eu estou definindo isso a partir de agora e essa é a nova regra. Olha isso, quem que pode estabelecer novas regras a não ser Deus? Uma regra que já era de Deus, né? No Antigo Testamento, Deus realmente guardou o sábado, mas Jesus, ele veio aqui
e ele realmente estava dizendo, né? Muito melhor a gente curar, a gente abençoar, a gente utilizar esse sábado que era guardado para realmente fazer as bênçãos do Senhor. Olha aqui, o sábado foi feito por conta do homem, e não o homem por causa do sábado, de modo que o Filho do homem é Senhor, até mesmo do sábado. Olha Jesus novamente falando que eu sou o sábado de vocês, eu sou o Senhor do sábado. Outra coisa que prova a divindade de Cristo, né, através do que Jesus falou. Jesus, ele falou que eu sou, né? Aqui, ó, lá em João 8,58. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, né? Daí fala aqui o texto, ele poderia dizer que ele era, ou que ele foi, mas ele está falando que ele é, né? E lá no Antigo Testamento, até o Evandro compartilhou com vocês, né? Deus, ele se denomina como o eu sou, né? Vocês estão lembrados dessa aula que o Evandro deu? Um dos nomes de Deus realmente fala sobre o eu sou, né? Daí tem o termo lá, que eu não vou saber falar para vocês agora, se alguém souber falar, mas realmente, Jesus veio e fala a mesma coisa. Eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele era e há de vir, né? Como a gente canta, como a gente tem aquele louvor. Outra coisa que Jesus falou sobre a respeito da sua divindade, que comprova que Jesus é Deus, sim, foi Deus no homem, é Deus encarnado, é Deus agora que está à direita do Pai. Lá em João 19:7, ele declarou-se filho de Deus. Olha isso, mas é um filho realmente da natureza divina. Aqui, ó. Ordeno que jures pelo Deus vivo e diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: Contudo, digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Essa é a afirmação mais clara da sua divindade que se pode encontrar nos evangelhos, né? Outras observações. Jesus passou a falar sobre seu poder e sobre a sua segunda vinda, confirmando a acusação e não contradizendo, né? Então, Jesus, ele teve várias oportunidades de contradizer isso, porque várias vezes ele foi acusado. Tanto é que quando ele estava sendo acusado ali, falaram só, ó, esse cara aí, né, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele está falando que ele é filho de Deus. Olha o insulto que era para os religiosos da época. Como assim ele é filho de Deus, né? E Jesus, ele poderia contradizer aquilo. Ele poderia falar assim, não, vocês têm verdade, eu não sou filho de Deus, não vou morrer, né, na cruz, não vou ser crucificado. Mas não, Jesus, ele não falou nada, ele não reivindicou, ele não contradisse. Isso é uma prova garantida de que realmente ele era o Filho de Deus. Outra prova, né, da autoconsciência de Jesus é sobre a sua autoridade e o seu poder, né? Ali a gente tem em Mateus, capítulo 5, daí vários versículos. Ele realmente, Jesus, ele fala, por exemplo, os profetas no Antigo Testamento, quando eles iam falar algo que Deus mandava eles falarem, eles falaram assim: a palavra do Senhor veio a mim, ou estou falando, né, em nome do Senhor. Agora, Jesus, ele não fala isso. Ele fala, ele já, através da sua autoridade, do seu poder, ele estabeleceu, né? Ele estabeleceu novas regras, ele falava assim, mas eu vos digo. Ou seja, só quem tem esse poder e autoridade de ser Deus poderia rebater algo que já estava escrito. Outra característica, né? O Evangelho de João.
essa sobre a divindade, né? Outra afirmação, e essa é uma das afirmações mais lindas que tem, que Jesus Cristo é Deus. Falas lá no comecinho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa é uma das passagens mais lindas do Evangelho, que fala realmente sobre a divindade de Jesus. O verbo, né? O verbo se fez carne, o verbo se fez verdade em nosso meio. Aí aqui vocês vão ver que tem as palavras, né? Eu não vou saber realmente falar para vocês, é só para a gente ler mesmo, as palavras que foram realmente escritas na Bíblia. E quer dizer, né, que realmente especifica isso, que o Jesus era divino, que o Verbo se fez realmente carne no nosso meio. O termo Senhor, né, prova realmente a divindade de Cristo. Jesus, ele se disse Senhor, e aqui a gente tem vários versículos que pode dizer isso, e tem novamente a escrita, né, Kyrios, Senhor. Então, Jesus, várias pessoas o denominaram Senhor, né? Aqui, ó, vamos pegar uma aqui para a gente estar lendo. Ó, tanto Deus, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver. Pior que eu não coloquei aqui, né, gente? Vamos pegar um aqui, ó. 1 Coríntios 2:8. Vamos ler aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a Bíblia online. Não consigo chegar aqui. Eu não coloquei lá o versículo. Vocês estão vendo aqui? Vocês conseguem ver minha tela, né? Sim, a gente consegue ver. Deixa eu pegar outra aqui, essa é mais rápido. 1 Coríntios. É 2:8 mesmo. É. Ó, nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, realmente, assim, o termo Senhor é usado várias vezes, o termo comparado ao Senhor de Deus, né? Toda aí essa metodologia da escrita, que a gente sabe que é fundamental, né, na questão das evidências. Então, a gente viu, assim, várias comprovações, né? Se um dia alguém chegar para você e falar assim, não sei se Cristo realmente era Deus, vocês vão conseguir elaborar aí, né, várias características. Não, ele era assim, né? Ele não foi só um profeta, só um ser especial. Jesus, ele foi Deus, e eu comprovo através disso. O Evangelho de João fala isso. Jesus, ele não negou que foi Deus, muito pelo contrário, ele foi até o fim na sua morte, e morte de cruz, para realmente nos salvar, porque ele sabia que ele era Deus e tinha esse poder de nos salvar. Então, há essas evidências na palavra de Deus, que Jesus é Deus. A evidência da ressurreição. Gente, a ressurreição, né, a gente vai ler aqui 1 Coríntios 15, que ele retrata de verdade, né? Paulo, ele fala sobre a ressurreição, né, que a gente precisa crer na ressurreição, né? E a ressurreição, ela comprova essa divindade de Cristo, né? Que outro homem conseguiria ressuscitar a não ser Cristo, né? Tem várias tentativas, né, de se achar o que aconteceu com Jesus. Tem uma teologia muito louca que fala que Jesus, ele não foi morto,
que Jesus ele estava apenas dormindo na hora lá da cruz. É uma Nossa. doideira, né, assim. Mas a ressurreição, vocês acham que na era em que nós estamos, né, de comprovações, comprobatórias, de pesquisas e tudo mais, se realmente eles pudessem comprovar que Jesus não ressuscitou, eles já não teriam comprovado, né? É meio óbvio, né? A gente às vezes fica pensando, a gente não, né? A gente não deve pensar, será que Jesus realmente ressuscitou? Mas Jesus ressuscitou, que nunca foi comprovado o contrário, por mais que eles tentem, né? Não é comprovado o contrário. Então, aqui eu coloquei alguns pontos sobre essa evidência. Para um judeu da época, a ressurreição de Jesus significaria que o fim do mundo havia começado. Paulo esperava que a ressurreição de todo o povo, particularmente a dos crentes, ocorresse logo após a ressurreição. Por isso ele falou de Jesus como as primícias entre os que faleceram. O ponto 2. A ressurreição teria sido a evidência de que o próprio Deus confirmou a atividade pré-Páscoa. Para os judeus, a reivindicação de autoridade de Jesus, colocando-se no lugar de Deus, era blasfema. No entanto, se ele foi ressuscitado dos mortos, deve ter sido o Deus de Israel, o Deus supostamente blasfemado que o ressuscitou. Assim, os judeus contemporâneos considerariam a ressurreição como a confirmação de Deus de que Jesus realmente era quem reivindicava ser. A ressurreição teria estabelecido o fato de que o Filho do Homem não é outro senão o homem Jesus. Antes da Páscoa, Jesus era considerado um homem que andava visivelmente na terra. O Filho do Homem era um ser celestial que viria no futuro sobre as nuvens dos céus. Depois da Páscoa, no entanto, os dois foram considerados idênticos. Ou seja, com a ressurreição, eles entenderam que realmente o Cristo que viria era o Jesus que estava ali com eles. A ressurreição teria significado que Deus foi revelado de forma definitiva em Jesus. Somente no final dos tempos, Deus pode ser revelado plenamente em sua divindade. Em Jesus, Deus já apareceu na Terra. Embora falte a esse conceito a precisão encontrada posteriormente na cristologia ortodoxa, a divindade de Jesus, de alguma forma, está implícita na concepção da manifestação de Deus nele. Ou seja, Deus se manifestou em Cristo e através disso, Jesus Cristo ressuscitou, né? Aqui ele fala que realmente, em 1 Coríntios, a gente precisa entender e crer, né, nessa ressurreição. Vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios, eu separei alguns versículos para vocês verem. Aqui começa no versículo 2, vai até o 8. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu, olha aqui falando, apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Agora não mais, né, gente? Embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Continuando em 1 Coríntios 15, o versículo 12 agora. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos,
Então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos somos vivificados. Amém? Olha que passagem linda que fala sobre a ressurreição. E ela confronta, né? Ela confronta a nossa fé. Ela fala, olha, se vocês não estão crendo na ressurreição, que tipo de fé vocês têm? Né? Então, se algum de vocês um dia tiveram essa dúvida, busquem esse entendimento, né? Peçam para o Espírito Santo de Deus abrir os olhos, né? A gente precisa realmente crer na ressurreição. E nós, né, que a gente precisa crer que a gente tem essa ressurreição em Cristo, que não termina somente aqui na terra a nossa vida, a gente tem essa vida eterna com Cristo, em nome de Jesus. Aí, né, para variar, não pensem vocês que é tudo flores, né? Obviamente, tiveram crenças totalmente fora de contexto, fora da casinha, sobre essa divindade de Jesus Cristo, né? Então, a gente acabou de falar, né? Realmente o que comprova que Cristo é Deus, que ele tem essa natureza divina. Mas teve uns caras aí que tentaram provar de todas as formas que isso não é verdade. E surgiu aí uma teologia chamada ebionismo, né? O ebionismo, ele rejeitou várias naturezas, várias características de Cristo. Rejeitou o nascimento virginal, que foi da Virgem, né? De Maria. Rejeitou... eles falaram que Cristo nasceu de uma forma normal, de uma concepção normal, né? Eles falaram que Cristo foi um ser humano comum, ó, novamente. Então, para vocês verem como isso era muito debatido na época, né? Assim como é hoje, né? Pessoas que querem comprovar que Jesus não foi um Deus, não é um Deus, que Jesus realmente não tem tudo isso, não perdoa pecados, não faz milagres, tende a ir numa dessas concepções, né? O ebionismo, então, foi realmente descrendo que Jesus era divino. A gente teve o arianismo. Esse arianismo, gente, é engraçado. Olha no que eles acreditam. Eles falam que Jesus, no batismo, Jesus estava lá na hora do batismo, veio o Cristo. Deus enviou o Cristo. Aí depois, quando Jesus morreu, Deus tirou o Cristo de Jesus. Então, Jesus morreu de uma forma meramente humana. É umas coisas muito doidas, né? Que eles vão criando, vão formando. E são desvio, né? São desvios realmente da verdade, da palavra de Deus. Tem também a cristologia funcional, que é uma cristologia desviada também, fala totalmente da função de Cristo. Que Jesus nem teve uma natureza, mas Jesus só foi funcional. Ele foi usado por Deus para cumprir aquela função, mas ele não era Deus. É umas coisas muito loucas, né? E por que a gente realmente
estuda sobre a divindade de Cristo? Primeiro, para a gente aprender mais sobre a pessoa de Cristo. E aqui eu coloquei alguns pontos importantes para vocês entenderem. Podemos ter conhecimento real de Deus. Quando a gente implica nessa divindade de Cristo, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Enquanto os profetas aparecem trazendo uma mensagem de Deus, Jesus era o próprio Deus. Então, se quisermos entender o amor, a santidade, o poder de Deus, o perdão de Deus, o amor do Pai, a gente precisa olhar para Cristo. A gente precisa entender Cristo. Segundo ponto, que implica nesse estudo da divindade de Cristo, a redenção está à nossa disposição. A morte de Cristo é suficiente para todos os pecadores que já viveram, pois ele não foi simplesmente um ser humano, alguém finito, ou seja, ele é eterno, mas ele é um Deus infinito que morreu. Ele, que é a vida, o doador e o sustentador da vida, não precisava morrer, morreu por nós, né? Então aqui a gente entra no plano de salvação, né? Então a obra redentora está à nossa disposição. E a gente só entende isso se a gente realmente entender que Cristo era um Deus. Terceiro ponto, Deus e a humanidade foram reconciliados. Não foi um anjo ou um ser humano que veio da parte de Deus para a espécie humana, mas o próprio Deus atravessou o abismo criado pelo pecado, né? Então, a gente foi realmente separado, né, através do pecado, mas Deus assim fez. Ele veio à Terra na forma de Jesus Cristo e nos reconciliou, né? Um homem, Adão pecou, fazendo separação, mas um homem, Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados, nos trazendo a conjunção com Deus novamente. E não só esse, mas uma quarta coisa que eu coloquei aqui, a adoração a Cristo é apropriada, né? Esse é um fator muito importante, porque a gente vê muitas religiões hoje em dia, testemunhas de Jeová, né, que não reconhecem Cristo como Deus, que não entendem que Cristo deve ser adorado, que Cristo é elevado, né? Que a gente, quando está orando, está adorando a Deus, a gente pode falar: Jesus Cristo, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo, porque Ele é Deus, Ele é, né, passível de toda adoração. Quando a gente está realmente, é tão bom a gente ter esse contato com Jesus, né? E eu coloquei aqui: um dia todos reconhecerão quem e o que Jesus é. Os que creem na divindade de Cristo já reconhecem quem Ele é e age conforme essa convicção. Então, que a partir de hoje vocês possam olhar Jesus de uma forma totalmente diferente que talvez vocês tinham olhado Ele, né, de uma forma realmente redentora, de uma forma trazendo a importância de Jesus Cristo. Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas colocam sobre Deus, e não reconhecem o Jesus que é Deus, né? Aí a gente está falando um pouco da Trindade, eu acredito, eu não sei se vocês já aprenderam sobre a Trindade ou vão aprender ainda, mas... Não, Não? já Então, não, Evandro comentou uma coisa no finalzinho da outra vez. Eu lembro que ele falou uma coisa do tipo. certo. Então, então realmente na adoração, né, a gente vê que o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso ajudador, e Jesus Cristo é aquele que nos leva para perto do Pai. Jesus Cristo, ele nos ajuda a perceber a nossa natureza caída, mas que é possível nós sermos perdoados, nós vivemos uma humanidade santa, uma humanidade que busca estar mais perto de Deus, uma humanidade cheia da santidade, da presença de Deus, né? Porque Jesus, ele foi tentado
E a gente vai falar bastante sobre Jesus, né? Sobre essa característica terrena dele. Então, esse foi só um comecinho, né? Agora são partes mais práticas. A parte teórica ficou lá no começão. Então, aqui para vocês, eu coloquei esse conteúdo programático, né? Se tudo correr bem, vou fazer o possível para isso. Vai Né? dar, A Tati, vai gente, dar. a aula Vai que dar. vem, a gente vai falar sobre a humanidade de Cristo. Tudo isso falando sobre a pessoa, a humanidade de Cristo e a unidade da pessoa de Cristo. Na aula 3, o nascimento virginal, né? Ainda falando sobre a pessoa. Aqui, introdução à obra de Cristo, daí a gente vai falar sobre a parte funcional de Jesus, a obra mesmo. E na última aula, a teoria da expiação, mais sobre a expiação, né? Que Jesus veio como cordeiro pelos nossos pecados. A gente tem uns minutinhos aí, vocês querem comentar alguma coisa? Vocês querem fazer alguma pergunta? Primeiro, Tati, parabéns, viu? Muito bom, viu? Amém, amém. Ai, gente, eu aprendi bastante aí, espero que vocês possam ter entendido, né? Um pouquinho Pastora, aí. o Sica pediu desculpa, mas ele está fazendo o discipulado, então ele Não, saiu na segunda parte. Aí depois ele imagina, assiste, tá? O tá restante. bom. Amém, imagina, fica tranquila. Nenhuma dúvida? Não, Não, acho que não. Fui bem Ah, cômodo, viu? então tá bom. Tem um material bom para ler aí, ó. 36 páginas para ler. É, Fala aí, Tati. Manda bala. A Só Tati pra ler. caprichou, hein? Fez Lição de casa, um hein? slide Lição de aqui casa. que... ó, Olha, dei uma lidinha lá, porque às vezes a gente vai falando rápido, daí lá vocês leem com calma, se tiver alguma dúvida, manda aí pra gente, né? Às vezes Aham. lendo. E tem algumas palavras, gente, que são meio difíceis. Estudem com dicionário, põe lá no Google, busquem as interpretações das palavras. Eu estou fazendo isso, né? Que tem umas palavras que não estão no nosso cotidiano. Então a gente vai pesquisar, tá né? certo? Mas é isso. Então, se atentem a isso. Tipo, não deixa as dúvidas, não deixa as questões culturais, né, trazerem dúvidas de você para vocês sobre a divindade de Cristo, né? Que Cristo, ele é Deus nas nossas vidas, ele é presente, ele está vivo, né? E é ele que ainda continua fazendo milagres, é ele que nos dá força para continuar. E Jesus, além de tudo, entende esse nosso lado humano, né? Ele entende aí. Outro dia eu estava ouvindo um podcast, né, que falou assim que Jesus ele teve todos os tipos de tentação. A gente vai falar sobre isso, sobre essa natureza terrena de Jesus. Então é muito interessante, né? A gente fica pensando, Jesus, ele conseguiu ser santo porque ele era Deus. Não, né? Jesus, realmente, ele se fez homem e ele entende o que a gente passa. Então, não desistam da caminhada, né? A gente realmente tem um futuro cheio aí de bênçãos que ele tem sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Amém, Tati. Amém. Isso aí. Nossa, certinho Isso no aí. tempo. Que orgulho. Foi uma bênção, foi uma honra. Tô suando aqui, Mandou super bem, Tati. Não, tô gente, deixa bem, Tati. suando, e com a mão suada. Mas Deus é bom, é Ele quem faz, né? Em todo o tempo é Ele quem faz. Glória a Deus. Foi legal mesmo. Então, tá Fechou. bom. Isso aí, Rafa. Fechou. Qualquer dúvida, igual nós falamos, quiser mandar no grupo, que eu repasso para a Tati. E é isso aí, leia o material, lição de casa. E amanhã é culto, domingo é culto, e é nóis. Amo vocês. Vou fazer chamada oral na próxima aula, hein? Brincadeira. Aí ninguém entra, né? E ninguém entra, isso que eu ia falar. Eu lembrei que tem um Tô compromisso zoando, gente. Tô terça-feira. zoando. Página 34, quem leu? Quero que falem sem olhar o que é querigma. Então tá bom. Um beijo, bom descanso para vocês. Gente. Deus abençoe, viu?